Gente, agora o pau pega. Por quê? Porque nessa playlist aqui de questões de vestibulares, eu vou deixar aqui como dicas para o vestibular, dicas de vestibular. E eu já falei aqui a respeito da força normal no plano inclinado, né? Por que que é importante a gente saber dela no plano inclinado? Por causa da força de atrito. Eu vou falar na próxima aula. Mas eu tenho uma aqui que é muito mais complicada quando cai no nosso vestibular, que é a força normal quando a gente está num elevador. E isso cai bastante para vocês aí no vestibular, né? Mas principalmente vai cair aí como tarefa para os meus alunos, então é importante para você me acompanhar aqui, se você também é o meu aluno, porque sua tarefa está aqui nessa aula, mas antes você tem que entender como que a gente calcula aí a força normal num elevador. E o que que muda, professor, de estar no elevador, estar fora de um elevador? Né? Primeiro é o seguinte, vou imaginar a seguinte situação. Se eu estou num elevador e esse elevador ele está descendo, o contato com o elevador, esquece as paredes, tá? E o elevador está descendo, significa que a normal vai aumentar ou vai diminuir? Pô, eu não sei. Vamos pensar na segunda situação, então. Se eu estou dentro de um elevador e esse elevador ele está subindo, a minha normal, o contato com o elevador comigo vai aumentar ou vai diminuir? E aí, então, eu consigo trabalhar essa questãozinhas de vestibular com vocês. Beleza, gente? Se você é meu aluno, você tem que me acompanhar, porque aqui vai ter uma tarefa para você. Se você não é meu aluno, fica comigo porque você pode fazer essa tarefa e se dar bem aí no seu vestibular. Beleza? Então, gente, aqui é o seguinte, ó. Duas situações. A situação em que o chão está indo para baixo, então vai ter uma aceleração para baixo. E a segunda situação que tem uma aceleração para cima. Beleza? Vamos considerar então a situação para cima que é mais fácil. Nesse caso aqui, a sua normal, ela vai aumentar. Então, a sua normal, ela vai ser maior do que o seu peso. Poxa, mas o que que muda isso? O que muda isso é que vai voltar aquela formulazinha de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí, se eu estou num elevador, gente, eu não deixei de ter o peso, né? O peso continua me puxando para baixo. Vou fazer aqui a setinha do peso, ó, puxando eu para baixo. Então, eu vou ter o quê? Uma competição entre o peso para baixo e a minha normal para cima, gerando a minha aceleração resultante ali, tá bom? Então aqui na minha força resultante, quem que eu teria? Eu teria a minha normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Fechado? Tudo bem? E no meu segundo caso aqui agora, ó, como assim, professor? Segundo caso não é a mesma coisa? Não é, gente, não é. Então, meu primeiro caso, ele indo para cima, aumentando a normal. E no segundo caso, ele diminui a normal. Então, eu teria a mesma coisa. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas agora, minha força resultante, vocês entendem que a normal, ela vai ficar menor. Então, a normal estando menor do que o peso, eu já falei para vocês em outras aulas, mas eu vou deixar aqui como dica de novo. É interessante você colocar o peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Por que isso? Por que eu estou repetindo isso de novo, novamente, mais uma vez? Porque quando o peso é maior, a aceleração acompanha o peso. Olha só aqui, ó. Percebem? E quando o peso é menor, a aceleração acompanha a normal, que seria o primeiro caso. Tá bom? E isso faz com que quem? Com que a aceleração e a força do movimento estejam no mesmo sentido. Então, significa que elas vão ter o quê? O mesmo sinal, e nesse caso aqui seria o sinal de positivo a favor do movimento. Tá bom? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas fazendo os exercícios vai ficar mais fácil de você entender. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exercício na 3A, tá? Lembrando que aqui é uma sequência de dicas de força, que são as tarefas dos meus alunos e também é dicas aí para o vestibular, para você se dar muito bem, tá? Então vamos fazer aqui a primeira, essa 3A, que ela vai ser a respeito de uma pessoa no elevador e o elevador está descendo. Olha só. Uma pessoa de 75 quilos está em um elevador que desce com aceleração de 3 metros por segundo. Calcule a força normal que o piso do elevador exerce sobre a pessoa. Então vamos lá. O primeiro caso em que ele está subindo, ou é o caso em que ele está descendo? Por que isso? Porque vai diminuir a normal ou vai aumentar a normal? Aí que está o grande segredo dessas questões de elevador. Então aqui, ó, ele está descendo para baixo. Então a normal vai ficar menor.
Ele vai puxar, ele vai tentar se afastar do meu corpo. Então a aceleração vai acompanhar a gravidade. Qual é a consequência disso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, quem é maior? O peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Então, para calcular normal, o meu peso ele tem que ir lá naquele outro lado. Então, vai ser massa vezes a aceleração menos o peso. Tá bom? E o peso aqui não é difícil da gente calcular. Vou fazer aqui o peso do ladinho, que vai ser igual a 75 vezes a gravidade, que vai ser 10. Então, o peso, nesse caso, vai ser 750. Então, estão entendendo, gente? 750 newtons, né? Ô, professor, mas de onde que veio a fórmula do peso aí que você calculou? Massa vezes a gravidade. Isso é o peso, né? E a massa vezes 3, por que a massa vezes 3, gente? Porque a minha aceleração vale 3. Então ele vai ser 75 vezes 3 menos 750. Então a minha normal aqui, nesse caso, vai ser 100, 150, 225 menos 750. 300. Dando uma normal, então, de menos, né, 375 newtons aqui. E por que que eu deu menos aqui, ó? Porque vocês percebem que a aceleração e a gravidade era para baixo, então, obrigatoriamente, a normal tem que ser para cima. E eu quero que vocês percebam uma outra coisa aqui também, gente, ó, que em comparação ali, ó, em comparação ao peso, significa que o contato com o chão não deu o valor que deveria dar se o elevador tivesse parado. Se o elevador tivesse parado, como foi a nossa primeira dica aqui de forças, né? A gente está na terceira já. Se o elevador tivesse parado, significa que o peso e a normal seriam iguais, que seria esse valor aqui. Mas nesse caso não foi. Nesse caso foi 375 newtons, então foi menos, bem menos o contato, né? Então significa então que o peso aí um pouquinho ficou fora do chão. Eu acho que quem já teve de elevador descendo sentiu essa sensação do peso parecer um pouco menor, né? Mas na verdade é só o contato, tá bom? O que mais que a gente tem aqui então? A gente tem aqui então a nossa letra B. Eu vou responder ela com vocês bem rapidinho, seguindo essa minha lógica para vocês entenderem como é que acontece quando o elevador está subindo. E olha o que acontece com a normal agora, ó. Uma pessoa de 80 quilos está em um elevador que sobe com uma aceleração de 4 metros por segundo. Calcule a força normal que o piso do elevador exerce sobre a pessoa. Vocês entendem agora que eu vou ter aqui um sentido para cima e isso vai fazer com que a minha normal aumente. Então significa que a normal vai ser maior, né? Ó, a pessoinha aí, ó, subindo no elevador. A normal vai ser maior, então ela vai ser maior que o peso. Então a normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Aqui então é a minha força resultante. Quem eu quero saber? A normal. Então o peso passa para lá, agora está negativo, passa para cá, positivo. Então eu vou somar. Vocês estão entendendo que isso que aqui está o grande segredo, ó? Porque o peso vai ser 80 vezes 10. Então, o peso vai ser 800 newtons, de onde eu tirei isso, da equação do peso, né? O peso sempre vai ser massa vezes a gravidade. Então, aqui vai ser 80 vezes 10, que dá 800. Então, a minha normal vai ser a massa de 80 vezes a aceleração de 4 newtons mais 800. Aqui tem quantos? Aqui tem o 240. Não, não dá mais. Dá 320 mais 800. Então significa que o contato aqui, a minha normal, vai ser de 1.120 newtons. Vocês percebem que isso aqui faz todo sentido? Porque olha só, se o elevador está indo para cima, se ele sobe, significa que o chão tem mais contato do que o peso da pessoa. Olha que legal, ó, o peso da pessoa é 800, mas o chão está devolvendo. Tá devolvendo ali 1.120 newtons. Tanto que é essa diferença, né, que faz você ir para cima realmente com 4 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão entendendo o que que eu tô falando, gente?
tá? Então, qual que é a dica, a grande dica dessa aula aqui a respeito da nossa força normal? Se eu estou num elevador, eu tenho que saber a força normal aumenta ou a força normal diminui? E aonde eu vou encaixar isso? Lá na minha força resultante. O que que é N menos P? É a força resultante, é o resultado da força na vertical. Tá bom? Então, é ali que eu faço o quê? É ali que eu faço o julgamento. Se no caso do elevador estivesse descendo, no sentido para baixo, significa então que a normal ia ser menor, e aí eu deveria trocar as posições aqui, ó, do peso com a normal. Tudo isso devido ao valor que a minha aceleração é correspondente, né? Então, nesse sentido, a aceleração ela acompanha a normal. No outro sentido, ela acompanha o peso. Então, eu tenho que trocar os dois de lugar aqui. Tá bom? Vou responder a letrinha C aqui, só para ficar um pouco mais claro, e aí já vai ficar a tarefa para os meus alunos e para você também que está me acompanhando. Olha aí, ó, uma pessoa mais pesadinha agora, ó. Uma pessoa de 100 quilos está em um elevador que desce com uma aceleração de 2,5 metros por segundo. Então a gente tem agora um elevador descendo, significa que está aumentando a normal ou diminuindo. O chão está se afastando da pessoa, então o contato está diminuindo e a normal é o contato. Então significa que tá tendo menos normal, a normal está ficando negativa. Então, na hora que eu for fazer a minha força resultante igual a massa vezes a aceleração, quem que é a força resultante? O peso menos a normal. Percebam que eu troquei os dois de lugar? Antes era normal menos o peso, agora o peso menos a normal. Então, aqui é o peso menos a normal. Isso vai ser igual a massa de 100 vezes a aceleração de 4. Ah, não é? 2,5. Esse tá fácil, né? Então, o meu peso vai passar para o lado de lá, vai ficar negativo, a normal fica negativa também. Então, aqui eu vou ter. Já vou calcular aqui, gente, dá 250, né? 100 vezes 2,5 vai me dar 250, menos o peso. O peso dessa pessoa agora vai ser a massa vezes a gravidade. O peso vai ser 100 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso vai ser de 1.000 newtons. Olha que show! Então aqui eu vou ter 1.000 newtons, dizendo então que realmente é para cima, né? Ficou negativo, os dois negativos, 750 newtons nesse sentido para cima. E olha só, vocês percebem que a normal é menor do que o peso nesse caso? E se você está acompanhando as outras aulas ali, que eu já falei da normal no chão parado, eu já falei da normal na parte do chão inclinado, agora você está entendendo um pouquinho mais do que é essa normal. Ele é o próprio contato. Se o chão está se afastando de mim, eu estou diminuindo o contato. Olha só, 750 newtons, né? E se eu estivesse indo para cima, eu teria acrescentando nesses 1.000 newtons. Teria que ter uma força mais intensa para eu vencer esse peso. Tá bom? Gente, então aqui é o seguinte, ó. Se você é meu aluno, você sabe que obrigatoriamente você vai ter que fazer essa tarefa. Eita, ferro, não tá certo. O que que mudou? Não mudou. Acabei respondendo para vocês duas questõezinhas aqui, mas já facilita a sua vida também, né? Então a B e a C já tá respondida, basta você voltar o vídeo aqui e assistir, ver de novo, né? E aí você vai ter que fazer a letrinha A. Note que a massa da pessoa mudou, mas o elevador ainda continua descendo. Tudo bem? Então essa aqui vai ser a sua tarefa, se você é meu aluno. Fica de boa, faz de boa aí, resolve essa tarefa e qualquer coisa estamos aí para ajudar vocês. Se você não é meu aluno, deixa aí sua dúvida nos comentários que eu também vou te ajudar a partir dos comentários. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.